Agora imagine, o estúdio de animação que fez o pior filme de todos os tempos está prestes a se tornar o melhor estúdio do mundo. Parece loucura, né? Mas a Sony Animation é uma das histórias mais bizarras e fascinantes do mundo das animações. A gente está falando de um estúdio que apresentou uma obra-prima chamada Homem-Aranha no Aranhaverso, mas também no Deus Emoji. Um filme sim, aquele filme horrível. A transição de um para o outro é tão absurda que parece até mentira. Como o estúdio pode ser tão 880, tão genial e tão ruim ao mesmo tempo? Hoje a gente vai desvendar o segredo por trás dessa bagunça. E você vai entender porque essa inconsistência maluca não é um defeito, mas sim uma qualidade do estúdio da Sony. E porque a Sony é o estúdio mais importante nos últimos tempos. Comente se você já sabe essa resposta e se você não souber, a história vai explodir a sua cabeça. Para entender a Sony, a gente precisa voltar no tempo, lá pelo século 2002. Enquanto estúdios como a Disney e a Pixar nasceram de um amor pela arte, de uma paixão por contar histórias, a Sony nasceu por um motivo bem diferente, um motivo capitalista, a grana. No início dos anos 2000, a animação em 3D estava bombando, filmes como Shrek e Monstro S.A. estavam quebrando recordes de bilheteria. A Sony, como qualquer empresa, ela não é boba nem nada, viu aquilo e pensou, a gente precisa de um pedaço desse bolo, a gente precisa ter essa grana no nosso bolso. Eles não tinham uma identidade criativa, eles não tinham um estilo próprio, aquele estilo da casa como a Disney. Então a missão era simples, fazer filmes que dão lucro, filmes animados que dão dinheiro. E um dos primeiros filmes que mostra essa mentalidade de grana, de capitalismo perfeitamente, é o primeiro O Bicho Vai Pegar, que foi lançado em 2006. Foi uma aposta segura. Sabe aquela história de bicho falante com a história meio genérica? Esse era o filme que eles lançaram. O filme normal para fazer grana. E esse não foi um filme que mudou a indústria, mudou o cinema, mas cumpriu seu objetivo principal, fazer dinheiro. Custou 85 milhões de dólares e arrecadou 192 milhões no mundo todo. É uma missão cumprida, eles tinham a grana que eles queriam. E com isso o estúdio provou para os gravatados da Sony que sabia como transformar investimento em lucro. Agora com o cofre cheio de dinheiro e a confiança que estava em alta, eles decidiram arriscar um pouco mais no segundo filme, Tá Dando Onda, de 2007. E, irmão, esse filme, a meu ver, mudou um pouco o patamar. Na época o cinema tava lotado de filme de pinguim, tipo Madagascar e Rap Fit. E agora, uma curiosidade bem fodélástica que eu lembrei, que eu já fiz um vídeo, né? Mas ninguém assistiu porque o vídeo não tem muita view. O Rio, filme Rio, né? Seria a primeira sobre um pinguim na Antártica que veio parar no Brasil. Só que como Rap Fit tava sendo lançado, o cara trocou para a ararinha lá. O diretor, ele trocou. Vamos botar uma arara lá, uma arara azul. E para se destacar, a Sony fez algo totalmente diferente. Um pseudo documentário animado. A ideia era genial e super criativa. A crítica adorou. O filme foi elogiado pelo seu humor e originalidade e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor animação. Foi um sinal de que a Sony tinha talento. Ela tinha aquele diferencial. Mas um fato engraçado é que mesmo com todo o prestígio, Tá Dando Onda fez menos dinheiro do que O Bicho Vai Pegar, arrecadando 152 milhões de dólares. E aqui você vê logo no começo que a Sony ela tem um jeito de agir. Um filme comercial e seguro financia um filme artístico e arriscado. Essa virou estratégia não oficial do estúdio, um balanço entre projetos para encher o bolso e projetos para ganhar o coração da crítica. E essa é uma tática que todo mundo deve seguir, aquilo que você faz com o coração e aquilo que você faz pelo valor, pelo dinheiro, porque o capitalismo ele é opressor demais. É isso que eu sigo no meu canal no YouTube. Tem coisas que eu faço porque eu quero, pela arte em si, tem coisas que eu faço porque vai dar visualização e vai trazer um público. É normal fazer isso. E essa dualidade definiu a década seguinte. A Sony abraçou de vez sua regra fundamental, não ter um estilo próprio. A presidente do estúdio, Christine Belson, disse que a ideia era criar um ambiente liderado por cineastas, onde os executivos servem aos criadores, e não ao contrário. A chefe de produção Pon até brincou com isso, que essa ideia de não ter um estilo fixo próprio era a chave do nosso sucesso e nossa completa ruína. E o que ela disse, amigos? O que ela disse não podia estar mais certo. E o primeiro fruto dessa liberdade que eles tinham foi Tá Chovendo Hambúrguer, lançado em 2009. Dirigido por Phil Lord e Chris Miller, o filme foi um sucesso estrondoso. Como a Sony não tinha regras de estilo, Lord e Miller tiveram total liberdade para pirar. Enquanto todo mundo tentava fazer animações super realistas, eles criaram um filme caótico, um filme super estilizado. Com isso, eles conseguiram criar um filme que tem uma energia de desenho animado clássico, aquele desenho caótico. E deu muito certo, o filme foi aclamado e arrecadou 243 milhões de dólares, o maior sucesso do estúdio até então. Provou que a Sony podia ser uma plataforma para vozes criativas e únicas. Mas enquanto isso acontecia, o lado sombrio dessa estratégia também estava a todo vapor. O estúdio entrou de cabeça nas maldições das sequências e em filmes baseados em propriedades intelectuais que já eram conhecidas. E assim chegou a era dos Smurfs.
2 filmes híbridos de live action com animação foram um sucesso absurdo de bilheteria, arrecadando mais de 580 milhões e 348 milhões de dólares respectivamente, mas a crítica detestou, eram vistos como um caça-nico sem alma, feito só para vender bonecos e fazer aquela grana, né? Porque o mano só pensa na grana. Mas o negócio fica muito pior. Essa busca por dinheiro fácil chegou ao seu ponto mais baixo, ao fundo do poço que ninguém poderia imaginar. Em 2017, com o lançamento de Emoji, o filme, a Sony mostrou que o fundo do poço poderia ser muito mais embaixo. Esse filme é um exemplo perfeito do que é errado na Sony, do que ela não deveria fazer. E essa foi uma tentativa descarada de lucrar com a moda dos emojis. O resultado foi um filme sem alma, sem criatividade, cheio de propaganda disfarçada. E com a história que, segundo os críticos, era uma cópia barata de filmes como Divertidamente e Detona Ralph. Isso é tão bizarro que a nota do filme no Metacritic foi uma das piores coisas que eu já vi. Foi de 12 de 100. Isso significa que até os críticos que não são iguais, que eles fazem uma nota bem maluca, tiveram aversão a esse filme. Simplesmente o filme chegou a ter nenhuma crítica positiva. Sabe o que é isso? Zero crítica positiva. O filme foi tão massacrado, tão odiado, que entrou para a história de um jeito que nenhum diretor quer ter o seu filme. No Framboesa de Ouro, o Oscar dos piores filmes, Emoji recebeu isso e se tornou a primeira animação a ganhar o prêmio de pior filme do ano. Sabe o que é isso? E ele também levou o pior diretor, pior roteiro, pior combo de tela. A Sony tinha virado motivo de piada em toda a indústria. Mas agora vem a parte mais maluca. Do ponto de vista financeiro, Emoji foi um sucesso gigantesco. Custou 50 milhões de dólares e arrecadou quase 218 milhões no mundo todo. Isso é bizarro. Isso foi um retorno de 4 vezes o seu custo. Isso aqui é quase o pulo do gato. E simplesmente a Sony achou um jeito de fazer filmes com baixo custo, filmes muito ruins, mas eles eram muito lucrativos. Com os Smurfs Emoji, ela conseguiu criar uma reserva financeira gigantesca para o estúdio. Esse dinheiro permitiu com que a Sony pudesse apostar em projetos muito mais caros, projetos maiores, projetos arriscados e projetos finalmente geniais. Após o ano depois do desastre de Emoji, a Sony lançou um filme de 90 milhões de dólares que mudaria tudo. Um filme que só pode existir por causa do dinheiro que veio desses lixos. O pior da Sony não era apenas o oposto do seu melhor, era o que de uma forma era cínica e pragmática, financiava o seu melhor. E assim chegamos em 2018, a revolução chamada Homem-Aranha no Aranhaverso. Esse filme não foi um acidente, foi um momento que a filosofia da Sony de não ter estilo deixou de ser uma característica passiva e se tornou uma arma para a bagunça em toda a indústria. E depois do sucesso de Uma Aventura Lego, a Sony sabia que Phil Lord e Chris Miller eram as pessoas certas para um projeto ambicioso. Eles queriam trazer um Homem-Aranha animado. E agora uma curiosidade bem interessante que eu sempre falo quando tem a ver com a Sony e o Aranhaverso é que eles teriam essa mesma ideia desse Aranhaverso, só que com Batman do futuro. Tem umas imagens que eu vou jogar na tela, que sempre eu deixo na tela, porque seria como se fosse o Aranhaverso, só que com o Batman do futuro, e tava muito bonita. Uma pena que a Warner não quis essa ideia, né? E agora tive o sucesso do Aranhaverso. Simplesmente a Sony se torna um amontoado de ideias que ninguém quer, mas ela vai lá e solta e aplica. Isso é genial. A executiva da Sony, Amy Pascal, disse que a coisa mais inteligente que ela fez foi dar o filme para eles e ficar quieta e sair do caminho. Falou com eles: façam o que vocês fazem de melhor, façam arte. Essa confiança e liberdade foram essenciais para o Lord Miller e os diretores do filme criarem algo que ninguém nunca tinha visto até esse momento. Em uma época que a Disney e a Pixar buscavam o máximo de realismo, Aranhaverso foi na direção oposta. O filme era uma explosão visual, um gibi que ganhou vida na tela. Eles misturaram de tudo, taxa de quadros diferente para cada personagem, texturas de grafite, rabisco em 2D sobre os modelos 3D e os famosos pontinhos das HQs antigas. O resultado foi um filme vibrante, único e revolucionário na indústria. E a recepção foi de aclamação universal. O filme teve 97% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma nota no Metacritic de 87%. E o mais importante, ele ganhou o Oscar de melhor animação, quebrando a sequência de 6 anos de vitória da Disney ou da Pixar. Foi um terremoto na indústria de animação. Isso mexeu com toda a indústria de uma forma que ninguém nunca poderia imaginar que a Sony poderia fazer. E a Sony provou que isso não foi sorte. Em 2021, eles lançaram A Família Mitchell: A Revolta das Máquinas. Produzido por Lord e Miller novamente, o filme tinha outro estilo visual único, misturando animação 3D com rabisco em 2D e aquela textura aquarela.
E esse filme foi um sucesso novamente, tanto pela crítica como público. Ele teve 97% no Rotten e também várias indicações ao Oscar. E em 2023 eles se superaram com Homem-Aranha através do Aranhaverso. A sequência foi ainda mais longe, com cada universo tendo seu próprio estilo de arte. E o resultado, né? Cinema 2, meus amigos. Se tornou o filme de maior bilheteria da história da Sony, com a bilheteria de mais de 690 milhões de dólares. Aclamação da crítica de novo e a terceira indicação ao Oscar em 5 anos. E do nada a indústria teve um boom. De repente todo mundo queria ser a Sony. Outros estúdios começaram a correr atrás para tentar ter essa magia visual. Uma das primeiras foi a DreamWorks. Ela fez Os Caras Malvados e Gato de Botas 2 com um estilo mais psicodélico, um estilo mais diferenciado. E a Disney até tentou, viu? Ela tentou isso com Wish, embora o resultado não tenha sido tão bom. A Sony não estava mais apenas em seu estilo, ela se tornou um estúdio conhecido por não ter estilo único. Isso era bizarro. O que seria sua antimarca se tornou sua maior força. Mas agora pense comigo, e se eu te disser que por trás de toda essa genialidade e sucesso existe um lado sombrio, um problema tão grande que ameaça destruir tudo que a Sony construiu? Enquanto o público e a crítica aplaudiam de pé o visual e a história de Através do Aranhaverso, e para os artistas a realidade era bem diferente. Eles fizeram um filme que era um pesadelo. O caos criativo que a Sony tanto celebrava como sua força estava criando um ambiente de trabalho sustentável. Vários relatos de animadores que já trabalhavam nesse filme começaram a surgir, e a imagem que eles pintavam era assustadora. Cerca de 100 artistas teriam pedido demissão antes de terminar o filme por causa de condições de trabalho. Eles relatam que foram forçados a trabalhar mais de 11 horas por dia, 7 dias na semana, por mais de um ano para conseguir cumprir esses prazos que mudavam todo o tempo. E a causa principal, segundo esses relatos, né, é que o método de trabalho do produtor era bem diferenciado, para não dizer excêntrico, né? Ele supostamente preferia fazer grandes mudanças criativas e de edição em cenas que já estavam totalmente prontas e renderizadas. E isso é o oposto de estúdios como a Pixar fazem, né? Onde a história já está feita antes mesmo da produção pesada começar. E isso é para evitar desperdício de trabalho. No Aranhaverso, animadores passavam meses trabalhando em uma cena só para vê-la ser completamente alterada ou jogada no lixo. E isso gera tanto impacto emocional e também mistura com o esgotamento físico que já estavam nas alturas. E a resposta que os executivos deram foi no mínimo decepcionante. A produtora Amy Pascal, quando questionada sobre esses trabalhos insalubres, essas coisas ruins, respondeu o seguinte: acho que isso é bem-vindo ao fazer um filme. E literalmente essa frase normaliza o burnout e deixa falar que, pô, isso é legal, isso é maneiro, vamos fazer acontecer. É tipo quando falam que trabalhem enquanto os outros dormem, quando não é verdade, você tem que dormir para trabalhar bem, não faz nem sentido. E o Phil, por sua vez, não pediu desculpa, mas disse que estava orgulhoso dos animadores por falarem e que muitos viram como uma forma de desviar da responsabilidade. Ninguém quer pegar esse BO. Calma que ainda vamos chegar no clímax. E essa mesma liberdade, esse mesmo caos que permitir a criação de obras-primas como Aranhaverso, quando não controlados, levam ao esgotamento físico, levam ao ambiente de trabalho tóxico. A genialidade artística estava vindo ao custo humano altíssimo. E uma coisa que eu me pergunto e também pergunto a vocês é: será que o estúdio pode sustentar com essa mentalidade de merda? Mesmo com todos esses problemas graves, eu ainda acredito que a Sony está no caminho para se tornar o estúdio mais ousado e importante da próxima década. E o simples motivo é no planejamento que eles fazem para o futuro. Enquanto os seus concorrentes estão postando tudo em sequências e franquias conhecidas, a Sony está tentando fazer justamente ao contrário. Primeiro vamos pegar a Pixar com sua lista de futuros lançamentos. Temos Toy Story 5, Os Incríveis 3 e Viva 2. E a Disney tem Zootopia 2, Frozen 3 e até Frozen 4. Enquanto isso, temos a DreamWorks com Os Caras Malvados 2, Shrek 5 e até o filme de Cocomelo. Tirando a Sony, todos esses estúdios estão apostando nas coisas que deram certo. Agora olhe para a Sony, eles em si, além de Aranhaverso para fechar a trilogia, mas o resto da lista é quase todos projetos originais e arriscados. Eles estão lançando o K-Pop Demon Hunter, uma fantasia musical sobre um grupo de K-Pop que caça demônios, né? Se você quiser saber mais sobre o filme, eu já fiz um vídeo no meu canal sobre esse filme, ele tá pela aí, viu? Também temos Fixed, uma comédia de animação em 2D desenhada à mão, para maiores de 18 anos, do lendário
lendário criador de Samurai Jack. Isso é algo que nenhum grande estúdio americano ousa fazer. Eles também têm Black King, uma aventura de ação épica e original, e Goat, uma comédia esportiva sobre um bode. Sim, Goat é bode, isso é muito bizarro, né? A Sony está constantemente se afastando do mercado saturado de filmes para a família e explorando novos territórios, como animação para adultos. E essa é uma estratégia de alto risco, mas com uma recompensa potencialmente enorme. Se eles acertarem, eles podem criar um mercado totalmente novo. Então voltamos ao começo do vídeo. A inconsistência e o caos da Sony são sua maior força, mas essa mesma cultura, se não for gerenciada, pode destruir o estúdio por dentro. O futuro da Sony depende de uma única coisa: precisam refinar o processo de trazer disciplina para o caos. Recentemente, a Sony, na minha opinião é claro, é o estúdio mais importante de animação hoje e também da última década, porque estão empurrando a arte para frente, mas para serem os melhores eles precisam provar que sua arte é incrível e ela pode ser feita de uma forma que respeite as pessoas que a criem. E se eles conseguirem resolver esses problemas, eles não vão só definir a próxima década de animação, mas eles também podem construir um legado nível Pixar. Agora eu quero a sua opinião. Você acha que a Sony vai conseguir equilibrar esse dinheiro e a arte? E também, se você quiser saber minha opinião sobre o filme K-Pop Demon Hunters, eu vou deixar aqui no final do vídeo, né? E dá uma curtida aí e dá uma hypada aí pra gente ser divulgado muito. E eu ativei o Seja Membro. Se você quiser contribuir pro canal, né? Eu acho que tá custando R$5, mas se tiver muito caro, comentem abaixo que eu boto um valor mais abaixo. E já tem vídeos exclusivos lá. Live ainda não tem porque não tem ninguém assinando, Seja Membro. Mas assim que tiver uma pessoa, eu vou começar a fazer live jogando. E vídeos exclusivos são vários estilos. Eu já lancei 2 vídeos sobre videogame, porque eu jogo muito também. Talvez tenha outro tema, como mangá e anime. Comentem. E se os vídeos forem até bons, eu vi muita gente comentando, falar: ah, esse vídeo tá muito bom, lança no canal. Posso até lançar no canal. Então, esse foi o vídeo aí. Se inscreve no canal, deixa seu like, tchau e comenta.